Bom dia! Nós damos início a mais uma edição do programa Terceira Via, o seu caminho de justiça e cidadania. O programa Terceira Via é uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação em parceria com o Instituto Positivo, Hospital Pequeno Príncipe, SPVS e Instituto Legado. Nós conversamos sobre conservação da natureza, saúde e qualidade de vida, educação e tudo aquilo que nós queremos para construir um mundo melhor. E hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios Patrícia Précoma Pelanda, a nossa PPP, uma maravilhosa advogada, excelente profissional, uma grande especialista em agrotóxicos e sobre os efeitos nocivos que estas substâncias trazem ao meio ambiente, ao nosso organismo e, mais importante, a mãe da queridíssima Júlia. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Aristides? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, agradeço a oportunidade e pelo convite, por estar aqui na presença de você, nesse início de 2019, né? Feliz ano novo a todos. Isso aí, Shana Tová para todos nós. E daí, Patrícia, eu sei que você tem estudado, você tem se debruçado sobre a questão dos agrotóxicos e incansavelmente tem oferecido contrapontos àquelas argumentações que são colocadas por alguns setores do agronegócio que insistem em dizer que os agrotóxicos não causam prejuízos ao meio ambiente ou à saúde humana. Você gostaria de comentar um pouquinho como tem sido essa sua luta? Sim, bom, desde a graduação, que eu fiz curso de Direito na PUC, minha monografia, né, de conclusão de curso foi sobre transgênicos. Certo. Tive mais o foco na área do direito do consumidor na graduação. Aí, na sequência, me formei em 2008, fiz o mestrado em Direito Ambiental na Universidade do Estado do Amazonas, em Manaus. Vamos aproveitar e mandar um abraço para o Alain, para o Alex. Sim, também são egressos do mestrado. Exatamente, de lá. Nossos queridos colegas da Comissão de Direito Ambiental. A Patrícia foi presidente, não é? Isso. Da Comissão de Direito Ambiental de São José dos Pinhais. Ela manda em São José dos Pinhais. Que isso. Alguém precisa achar alguma coisa em São José dos Pinhais, lá não funciona o esquema do posto Ipiranga. Lá a conversa tem que ser com a Patrícia. Pergunta para a Patrícia, que ela sabe todos os caminhos, né, Patrícia? Eu faço o possível. Bom, então, aí no mestrado em Direito Ambiental lá em Manaus, sob orientação da professora doutora Cristiane Derani, que atualmente está na Federal de Santa Catarina, eu me debrucei sobre a questão dos transgênicos, especificamente na área do direito ambiental. E transgênicos têm uma relação muito intrínseca com a questão dos agrotóxicos, né? Especialmente as espécies de transgênicos que existem quando a gente se fala em questões alimentares, né, na própria agricultura. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a soja Roundup Ready, a soja RR, e o milho BT, que são os maiores transgênicos que estão em crescimento a cada ano aqui no país, especialmente porque são as commodities, né, aqui do agronegócio brasileiro. E as duas, né, a soja Roundup Ready, ela é uma soja que ela não morre com o glifosato, né, o Roundup. Então eu posso jogar toneladas e toneladas de Roundup sobre ela, que morre todas as ervas daninhas em volta, mas a soja permanece intacta. Então eu posso colocar quilos de glifosato nela, consumindo quilos de glifosato nela, mas a soja está perfeita. E da mesma forma o milho BT, que foi feito, a engenharia genética trabalhada sobre o milho BT, foi colocado uma molécula do glifosato dentro da semente do milho. Então nós estamos consumindo glifosato diretamente. Né? Então vamos explicar, o Marcelo está nos escutando, o Marcelo nos escuta lá do Orleans, e ele pergunta, afinal de contas, por que os transgênicos são tão perigosos à saúde humana? Eu poderia, antes mesmo de você mencionar qualquer coisa, em primeiro lugar, são organismos que não evoluíram junto com a espécie humana, ou seja, seria a mesma coisa que nós estarmos consumindo um produto ET, um produto que não participou do nosso processo evolutivo e que, portanto, nós não conhecemos o efeito do consumo do produto em si. Mas mais importante, né, Marcelo, e né, Patrícia, é que estes produtos foram desenvolvidos, esses produtos transgênicos, o soja, o milho
e outras produções que existem por aí para receber uma carga brutal de agrotóxicos, o que nos faz consumir diretamente estes agrotóxicos e, mais importante, faz com que agrotóxicos sejam lançados no meio ambiente de forma extremamente agressiva, não é isso? Sim. Bom, quando a gente fala em transgênicos, também a gente não pode condenar 100% a engenharia genética, Claro. que é a transgenia propriamente dita. Sem Porque dúvida. há benefícios, né? Tanto que a gente tem hoje, conta, né, com a insulina artificial, que foi feita através de transgenia também, utilizando células de porcos, etc. Remédio de crescimento isso também. Então, assim, o meu maior questionamento em todos os meus estudos envolvendo a transgenia é a transgenia voltada para a agricultura e alimentação humana, né? Certo. Não só humana, também animal, porque os animais consomem uma ração feita com soja transgênica e isso vai para carne, vai para o leite e, consequentemente, a gente está consumindo tudo isso. Então, tem que se preocupar não só com a transgenia para alimentação humana, mas também animal. E como você mencionou, a gente consome muito agrotóxicos, né? Tanto que saiu o Atlas do Agronegócio de 2018 e concluiu que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. E especialmente quando a gente fala das commodities, né? Algodão, soja, milho e cana-de-açúcar. Então, são os principais produtos fabricados, exportados pelo Brasil e que os que mais consomem o agrotóxico em si, né? E esse veneno todo, uma vez lançado sobre a produção, fica no solo. Sim. E daí que eu acho que existe, Orlando, o grande problema das commodities, o grande problema desses produtos são commodities porque são exportadas, porque não tem um valor agregado. Ninguém compra o soja porque o soja é plantado pela Patrícia. O soja plantado pela Patrícia, aqui tem no rótulo, tem uma fotinho da Júlia, tem uma fotinho lá de São José dos Pinhais. Não, ninguém compra, a gente compra soja por tonelada, e essa soja é exportada. Há uns tempos atrás, lá no começo do nosso programa, eu tive o prazer de entrevistar o reitor da UP, o professor Pio Martins, e ele demonstrou que 4 toneladas de soja valem o mesmo que uma caneta Montblanc. Então, olha a aberração da história. Nós acabamos produzindo esses grãos que são exportados, encharcamos o solo de veneno, né? Matamos os bichos, poluímos as nossas águas, esses produtos são exportados para a China, na China eles viram ração, a ração vira porco, o porco vira comida, a comida vira mão de obra vira caneta, e nós compramos uma caneta, ou um celular, ou qualquer coisa que o valha. Então, o aspecto nefasto disso é esse ciclo econômico ao contrário no qual nós entramos. Sim, né? Tem total relação com o capitalismo exacerbado. Exato, né? Então, exatamente. É o próprio estilo de vida. Acho que a gente só vai conseguir mudar essa realidade com uma mudança de estilo de vida das pessoas. E eu acredito que isso vem mudando. Está caminhando lentamente, mas hoje em dia a gente vê que as pessoas estão pensando mais em saúde, qualidade de vida, e a alimentação tem total relação com isso, e agrotóxicos também, né? Então, as pessoas começam a pensar melhor nessa questão, né? E o fato de você ter em casa a Júlia, pequenininha, crescendo e merecendo um mundo melhor, te fez trabalhar com mais afinco a questão dos agrotóxicos? Ah, com certeza. Até, assim, eu moro em São José dos Pinhais, né? É bem difícil você encontrar no mercado alimentos orgânicos. Tem feiras de orgânicos, só que a gente já começa... isso aconteceu bem visível em Santa Catarina e Florianópolis, que produtores vendem orgânicos, dizendo que são orgânicos, mas na realidade não são. Então, mesmo a dificuldade de você encontrar um orgânico no mercado, você já fica com aquela pulga atrás na orelha, né? Será que realmente é orgânico? E é difícil, é realmente difícil você encontrar um alimento orgânico com o selo, né, da Associação de Orgânicos. Então, mas a gente está aí na busca e lutando para que essa realidade mude, né? Agora, Patrícia, nosso clima é maravilhoso aqui em Curitiba e na região metropolitana. Nós precisamos comprar produtos orgânicos ou nós podemos produzir em casa muitos desses produtos? Com certeza, a gente pode produzir em casa,
isso que você está me questionando tem a relação com a agricultura urbana, né, que já vem sendo muito questionada, inclusive em Curitiba, que tem um projeto de lei sendo discutido na Câmara de Vereadores, né? Sim. Então, por mais que tenha um pequeno espaço, pelo menos pequenas ervas ou pequenos temperos a gente consegue produzir em casa, mas é pouca coisa, né? Mas eu acredito que com o tempo as pessoas vão se tornando mais conscientes e então eu acho que isso tende a crescer, né? É uma tendência. Conscientes em relação ao quê? Assim, veja, nós trabalhamos bastante com essas questões ambientais, muito com essas questões sociais. O que nós temos que fazer, entender acerca dos agrotóxicos? Qual o mal que eles trazem? Então, a gente encontra muita discussão, posições contraditórias e até a população fica meio ali no muro, né? Não sabe o que é verdade, o que é mentira, mas já é nítida, né? Inclusive o Instituto de Câncer já declarou que os agrotóxicos, os pesticidas, quanto mais se consome, maior é a chance da pessoa ter câncer. Então, também saiu no final do ano passado uma pesquisa numa revista americana que concluíram, uma pesquisadora francesa que fez o artigo nessa revista, ela concluiu que o consumo de orgânicos faz com que reduza a probabilidade da pessoa ter câncer. Então, aí tem uma total relação. O que eu como é a qualidade de vida e como vai ser desenvolvido o meu organismo, se eu vou ter doenças no futuro, etc. Então, tudo isso tem relação. É bem o que a gente diz, né? Eu sou o que eu como. Então... E comer é um ato político. Sim. A partir do momento em que eu busco consumir um produto produzido de forma orgânica, eu estou incentivando aquele que tem uma preocupação com o meio ambiente, tem uma preocupação com a saúde, tem uma preocupação com o bem viver. Porque, afinal de contas, é tudo que nós defendemos aqui no nosso programa. A saúde, qualidade de vida, conservação e um desenvolvimento inteligente aliado à conservação, à educação e assim por diante. Assim como você bem mencionou, essa questão dos agrotóxicos, meio ambiente, tem total relação com a segurança alimentar. Então, segurança alimentar e meio ambiente ecologicamente equilibrado caminham juntos. Então, eu preciso plantar alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, orgânicos, assim eu acabo incentivando a própria agricultura familiar, o desenvolvimento de pequenos agricultores, que isso é extremamente importante também, inclusive não só desenvolver o agronegócio, né? E isso reflete na segurança alimentar, que a segurança alimentar não se refere apenas à quantidade de alimentos, né? Claro. Que muito se falou assim, que os transgênicos vão acabar com a fome mundial. Isso não é verdade, porque a gente sabe que 1/3 do alimento produzido no mundo hoje, que já saiu os dados pela ONU, são desperdiçados. Então não falta alimento, é desperdício. É 1/3, Patrícia? 1/3. 1/3 da produção alimentar no mundo. Outra coisa que eu gosto bastante de frisar, quando eu converso com aquelas pessoas que questionam a importância dos agrotóxicos, os agrotóxicos utilizados, vamos lembrar o que a Patrícia falou no programa, comecinho, eles não são usados na produção de alimentos, né? Não. Eles são usados na produção desses grãos que viram ração ou viram proteína para servir para qualquer outra coisa. Não só na produção de alimentos, né? Também na produção de alimentos, mas também na ração animal. Né? Você estava mencionando a questão do câncer. No final do ano passado, nós tivemos notícia de uma condenação nos Estados Unidos de R$1 bilhão, algo como 250 milhões de dólares, talvez um pouco mais. A Monsanto foi condenada a pagar todo esse valor a um jardineiro em uma escola primária na Califórnia, porque esse jardineiro utilizava glifosato no controle das ervas. E reconheceu-se que esse produto havia trazido sarcomas, ou seja, gerado câncer nesse jardineiro. É um dado irrefutável, é um dado colocado, reforçado por dados, por evidências científicas e que levou a essa condenação. Eu tenho para mim que a questão dos agrotóxicos vai ser tratada como a questão do tabaco daqui a alguns anos. E nós vamos olhar para trás, vamos colocar a mão na cabeça, vamos falar, meu Deus do céu, como nós éramos imbecis. Da mesma forma que você é muito mais nova do que eu, mas existia um chocolatinho em formato de cigarro e assim por diante. Hoje, infelizmente, nós ainda vemos pessoas acreditando em agrotóxicos.
Isso traz um grande desespero, né, Patrícia? Sim. É uma grande briga, né? Aham. O pessoal do agronegócio insiste em dizer que não tem como você praticar agricultura sem o uso de agrotóxicos. Mas talvez seja uma realidade como quando você se fala em produção em larga escala. Mas essa não, aí você está se preocupando só com as questões econômicas. Claro. A gente tem que se preocupar com outras questões, as questões Claro. econômicas, ambientais e sociais, no mínimo, né? No que é o mínimo. tripé da sustentabilidade que todo mundo conhece. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sem dúvida, até porque existem as externalidades, não é isso? Câncer, por exemplo, é uma das externalidades. O que o Estado gasta para tratar um paciente com câncer causado pelos agrotóxicos é uma externalidade, não é mesmo? Sim. E até mencionando a decisão que você falou dos Estados Unidos, é uma decisão bem interessante, né? Que foi uma condenação da Monsanto e Bayer agora, né? Porque em 2018 a Bayer comprou a Monsanto. Então agora houve a fusão das empresas, né? A maior produtora de agrotóxico, pesticida e transgênicos mundialmente, a mesma empresa. E é interessante porque foi o glifosato, que é o famoso mata-mato, né? Que todo mundo usa para matar as ervas daninhas em grama nas suas residências, de forma, assim, sem se preocupar, né? Falar, mata-mato não acontece nada, às vezes não usa EPI, equipamento de proteção, então é bem perigoso. E as pessoas acham que não vai acontecer nada, mas a gente já tem uma decisão agora de 2018 que prova que o mata-mato é prejudicial, isso pode sofrer com isso, né? A saúde pode sofrer com isso. Sim, era algo que o Instituto Nacional do Câncer já havia. Vamos dar um abraço aqui para a Vanusa Vicelli, nossa grande amiga, batalhadora em prol das pessoas que estão batalhando contra o câncer. Um grande abraço, Vanusa, que sempre nos insistiu que as questões alimentares estão relacionadas aos agrotóxicos. E existe a prova dessa relação, né? Existe a prova. Existe também um efeito muito danoso que os agrotóxicos trazem à saúde psíquica, saúde psiquiátrica, vamos colocar dessa forma. Eu tive trabalhando comigo um moço que em determinado momento um colaborador deixou de aparecer na empresa, e eu vim a descobrir depois que ele havia se suicidado. E havia se suicidado porque utilizou os agrotóxicos sem fazer uso dos equipamentos de segurança. Infelizmente essa é uma realidade, né? Às vezes por não ter odor ou ter um odor, um pouco odor, né? A pessoa acaba acreditando que não vai acontecer nada, né? Mas daí no futuro acaba vendo. E aliás é algo que a indústria prejuízo. faz, ela tem buscado tirar aquele odor mais forte para garantir uma aplicação mais confortável, sem se preocupar com a possibilidade da utilização ou não dos equipamentos de proteção. Outra coisa interessante, na discussão da EPL do veneno, buscou-se retirar das embalagens dos agrotóxicos a caveirinha, o símbolo universal. Eu não chego perto de algo que tem a caveirinha, meus filhos não vão chegar perto, mas eu escutei isso numa das discussões da nossa comissão, que a caveirinha buscava ser retirada porque isso ofendia o trabalhador. Nós escutamos cada balela, né? Talvez eles devessem colocar a foto do Mickey Mouse ou algo do gênero, a Mônica, ou o tio Patinho, não sei. Mas que é ridículo deixar de avisar que você está usando veneno é ridículo. Sim, é uma discussão que acaba sendo a mesma discussão do símbolo dos transgênicos, né? Sim, que era o claro. T dentro do triângulo amarelo, que o triângulo amarelo representa advertência, então Sempre. se questiona assim, mas não tem comprovação que há malefícios, então eu estou advertindo, estou fazendo com que os consumidores deixem de produzir sem ter a certeza que seja prejudicial, mas não é bem assim. Não é bem assim, existe a precaução, não é mesmo? Sim, Ou seja, existe aquele símbolo para você tomar cuidado. Sim. Me conte um negócio, você consegue viver hoje gastando mais ou menos a mesma coisa, comendo bem? Mais ou menos a mesma coisa, eu acredito que não, porque quando a gente vai nos supermercados comprar orgânicos, é muito mais caro. É bem mais caro. Então, aí a gente precisa da intervenção do Estado, né? Claro. Para reduzir o custo de impostos, custos de produção para o pequeno agricultor, para baratear o valor de mercado do orgânico. Só que o que a gente vê, a realidade é a inversa, né? Tem incentivo fiscal, incentivo de produção para o agronegócio,
Mas quando se fala no pequeno agricultor, na agricultura familiar, aí a intervenção do Estado é mais dificultosa. Eu estava conversando, e eu vou discordar um pouquinho do que você acabou de dizer, eu estava conversando com um amigo médico e ele disse que não, que você consegue sim gastar menos consumindo produtos orgânicos, se você fizer a conta a longo prazo. Você deixa de gastar com saúde, você deixa de gastar com a recuperação que você tem que ter. Sim. O difícil é nós chegarmos nesse número, porque os números muitas vezes são camuflados. Mas se nós jogarmos ao longo do tempo a quantidade de remédio, a quantidade de horas de trabalho que nós perdemos, a dor que nós sentimos quando somos, tanto a dor emocional quanto a dor física. Sim. Né? Outra questão muito importante, eu gosto de trazer essas questões que ainda não foram... Me preocupa muito a questão, não, mas isso ainda não foi provado, porque existe um esforço daqueles setores interessados em manter os agrotóxicos no planeta, em dizer que nada foi provado. Assim, a prova é, você não morreu ainda, então ainda não foi provado, né? O autismo associado aos agrotóxicos. O autismo associado. Não existe a menor dúvida de que existe uma relação. É brutal o aumento de casos de crianças dentro do espectro autista é enorme. É claro que dentro dos protocolos científicos que exigem a contraprova, que exigem pesquisas de longo prazo, é difícil de se saber, mas existe essa percepção, né, Patrícia? Sim, com certeza. Até eu trouxe 2 livros aqui. Um deles mudou minha vida. Silent Spring. Exatamente. Da Rachel Carson, que quando a gente falava em Revolução Verde, né, que foi quando deu aquele boom dos agrotóxicos, né, vamos crescer a produção em razão dos agrotóxicos. Veio a Rachel Carson em 1960, lançou o livro falando totalmente o oposto. Gente, isso é loucura. Vamos acabar com nós mesmos, né? Vamos com calma, a gente precisa acabar com os insetos, né? Claro. E não acabar com os insetos, né? Porque ela mesma menciona exatamente controle, não extinção, né? Dos insetos. Então, há métodos naturais, biológicos, de afastamento das pragas e controle de insetos para uma produção limpa, digamos assim, sem o uso de pesticidas. Então, imagine, isso ela já falava em 1960, nós estamos em 2019, né? E daí outro livro que eu trouxe aqui, O Mundo Segundo a Monsanto, de Mary Monique Robin. Além do livro, tem um vídeo na internet, se eu não me engano, acho que tem no YouTube ou no Netflix, não me recordo agora, que é um documentário. Pode pegar. Olha lá, pessoal, para vocês assistirem hoje, sem falta, O Mundo Segundo a Monsanto. E existe também o Silent Spring, a Primavera Silenciosa. Tem a versão em português. Versão em português. Esse livro é inevitável. Vocês têm que ler esse livro. Vocês têm que entender o que quis dizer, o que sentiu a Raquel quando percorreu os bosques da sua região pela primeira vez e não escutou barulho de passarinho. A aflição que ela sentiu a perceber que a natureza estava sendo expulsa do planeta. Sim, e uma passagem do livro dela também que eu achei extremamente interessante é que ela mencionou o uso, né, dos agrotóxicos pelos americanos na Guerra do Vietnã. Sim. Então, o agente laranja que foi utilizado pelos americanos a composição, né, do agente laranja tem o 2,4-D, que é um agrotóxico utilizado, inclusive, no Brasil. Exatamente. Que também compunha os venenos usados nos campos de extermínio na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é o que nós comemos. Nós comemos morte. Afinal de contas, nós estamos nos alimentando da indústria da morte. Exatamente. E isso é muito importante. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Cláudia Borio, nossa colega, e ela vai falar sobre plástico. E se nós pararmos para pensar que tudo faz parte do mesmo ciclo de utilização de produtos químicos, os plásticos mantêm os combustíveis fósseis que por sua vez geram os subprodutos que são utilizados na produção de agrotóxicos, nós vamos ficar bem assustados, né? Com certeza. E daí, dando continuidade a esse livro da Mary Monique Robin, O Mundo Segundo a Monsanto, ela foi até St. Louis, que é onde fica a matriz da Monsanto, e ela fez toda uma análise documental, entrevista com as pessoas que moram lá, e ela chegou, assim, ficou claro, até tem um filme, né, sobre isso, ficou
ficou claro que as pessoas que residem em St. Louis, quase todas as pessoas que moram lá têm algum problema de saúde em razão da presença da Monsanto lá, porque teve contaminação da água, contaminação do solo, contaminação do ar. Então, e a Monsanto deu início no mercado com a produção de agrotóxicos e pesticidas. Aí, para limpar a imagem, ela entrou na biotecnologia. Só que aí a engenharia genética utilizada pela Monsanto acaba utilizando os agrotóxicos também, porque eles produziram a soja Roundup Ready pensando no glifosato. Então, eles ganham dinheiro com a venda da semente da soja Roundup Ready e ganham dinheiro com o glifosato, que é o pesticida que deve ser aplicado sobre a soja. E o efeito social disso também é muito nefasto, Exatamente. Né? Você tira do campo a produção de alimento, você obriga o agricultor a comprar alimento lá fora, comprar comida lá fora. Bem lembrado, Aristides. Isso tem relação com a biodiversidade brasileira, né? Sim. Então, a gente está reduzindo a nossa biodiversidade alimentar com isso. Que a gente está produzindo cada vez mais milho, soja, algodão e cana-de-açúcar, sendo que a nossa alimentação é muito mais que isso, né? Muito mais. Então, a gente está deixando de utilizar espaços e de utilizar a nossa própria biodiversidade para uma alimentação mais saudável e cheia de nutrientes. E isso foi bem lembrado no Congresso, no simpósio de Direito Ambiental que a gente fez na OAB ano passado, né? O Rubens Onofre Nodari, que é engenheiro agrônomo da Federal de Santa Catarina, ele falou muito sobre isso. Que nós estamos perdendo a biodiversidade, a gente deixa de pensar na própria biodiversidade brasileira, sendo que está vindo estrangeiros para cá e fazendo estudos e levando a nossa biodiversidade para fora porque a gente não valoriza isso. Então, é uma perda inestimável, né? E não é só a biodiversidade, vamos colocar dessa forma, selvagem, as nossas sementes crioulas, aquela produção que evoluiu historicamente junto com o Brasil, está se perdendo. A gente vai numa feira de sementes crioulas, eu sou fã dessas feiras de sementes crioulas, é impressionante a cor dos milho alimentos, preto. Milho preto, feijões desse tamanho, pipoca. Que você não encontra no mercado. E, claro, cada produto desses, cada alimento produzido tem características que nos servem, tem características que garantem uma resistência. Sim. Né? E é interessante, se a gente para analisar a história mundial, parece que nós não aprendemos. Você já ouviu falar na Grande Fome na Inglaterra? Sim. Então, comente com a gente aí a Grande Fome. Como é que foi? Não sei se tem afinidade com o tema. Não tenho grande afinidade, mas tem total relação com o que o agronegócio prega, Exatamente. Né? Que falta alimento no mundo. Falta alimento no mundo. Para combater a fome, precisamos produzir mais. Só que essa não é a realidade, a gente não precisa produzir mais. A gente precisa trabalhar melhor com a logística de não desperdício. Sim. E pensar numa melhor qualidade alimentar. Exatamente. E o que aconteceu? Olha, nós estamos falando aí de 300 anos atrás, nós poderíamos ter tido tempo de aprender essa lição. A Inglaterra, que tem aquele clima terrível, a Irlanda, aquele clima terrível, imaginou-se, existia um setor da sociedade britânica à época que defendeu que a batata, um tipo de batata resolveria toda a fome da Irlanda e da Inglaterra. E produziu-se batata, um tipo somente de batata, deixando de lado tudo aquilo que costumeiramente se produzia naquelas ilhas, até que uma praga veio e destruiu toda a produção de batata, ou seja, deixou todo mundo com fome naquela época. O pessoal acabou vindo para a América do Sul, acabou indo para os Estados Unidos, acabou gerando um efeito mundial absurdo. E eu temo realmente pela segurança alimentar, pela segurança ambiental, que essa falta de visão provocada por interesses muito claros, econômicos, né? Essas pesquisas são mantidas por estas instituições. É impressionante como isso acontece. É verdade, com certeza. Patrícia, você tem participado de várias palestras e levado essa conversa à frente, não é isso? Sim. Tanto que no final do ano passado, né, a gente fez um debate na OAB
super interessante, Super né? interessante. Que foi a Comissão de Direito Ambiental e a Comissão de Direito do Agronegócio. Então, a gente colocou frente a frente as duas posições contraditórias para discutir quais seriam os benefícios e malefícios da PL 6299, né? Então, foi bem interessante porque foi o Marcelo Bressan, da AMAPA, que foi representando, né, dos representantes, defendendo os benefícios da PL. E ele mesmo falou que a intenção é que os agrotóxicos, que a gente produza não sem agrotóxicos, mas com menos agrotóxicos, mas que a realidade é dificultosa. Aí vem aquela mesma teoria de que é impossível produzir sem agrotóxicos, né? Mas aí, em contrapartida, teve o professor Murata, que é do Observatório dos Agrotóxicos da Federal do Paraná, e ele falou que existe mecanismo de controle de pragas, que isso pode ser usado e que seria uma alternativa ao uso dos agrotóxicos, né? Então, é super cativante essa discussão, porque você vê que a bancada ruralista, digamos assim, eles tentam defender o lado deles como se fosse realmente benéfico, mas você vê um benefício só que apenas com o viés econômico. Sim, sim. Então, mas não é isso que a gente tem que pensar, né? Não, de forma alguma, né? Só pensando no agropop, nos valores que isso traz a nossa balança, mas o que fica no chão, o cheque especial que a gente está pagando é algo inacreditavelmente caro, caríssimo, doloroso, incorrigível, colocando dessa forma. E lembrando novamente o Silent Spring, que lá atrás, lá 40 anos atrás, ou mais, já demonstrava que nós estamos trazendo esse prejuízo absurdo para o planeta. Uma das coisas mais brutais apontadas pela Raquel no livro dela, e eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com a Raquel em determinada ocasião, é a questão dos ovos das aves, que graças à época a utilização do DDT, hoje menos utilizado, mas ainda assim presente em vários, os componentes presentes em vários produtos, ele amolece a casca dos ovos e as mães aves não chocam os ovos e altera-se o ciclo, e sem as aves não existe predação de insetos, e sem a predação de insetos aumenta o número de pragas. Então, o que eu estou te provocando? Na verdade, nós estamos criando uma situação em que nós estamos aumentando a possibilidade de nós estarmos sujeitos a pragas que nós não vamos ter como controlar. Exatamente. E pragas que já são resistentes, né? Exatamente. Então a gente vai ter que usar cada vez mais agrotóxicos para controlar. Uma brincadeira perigosa, não é? Exatamente. Uma brincadeira muito perigosa. É a mesma situação quando a gente toma um antibiótico, né? Exato. Então, o corpo as bactérias, vírus ficam resistentes àquele antibiótico e tem que utilizar um mais forte. Então, é a mesma coisa. Exatamente. É um antidepressivo, um ansiolítico, você toma porque você está ansioso, depois você fica menos ansioso, assim vai. Esse ciclo vicioso brutal é complicadíssimo. Exatamente. É complicadíssimo. Patrícia, o que você recomendaria às pessoas que pretendem consumir menos agrotóxicos e participar mais dessas discussões? Bom, eu recomendo entrar na luta. Entrar na luta. Entrar na luta. E por mais que seja um pouco mais caro, ir atrás dos pequenos agricultores, existem feiras lá em São José. É difícil, mas você encontra. Sim. Então, hoje em dia, os produtores orgânicos, eles já estão mais tecnológicos, né? Sim. Então, você pode fazer pedidos no WhatsApp, eles entregam em casa. Tem o pessoal que faz produção de orgânicos em Tijucas do Sul, eles fazem entrega em Curitiba e São José dos Pinhais, então por mais que você não encontre na feira, existe essa alternativa. Então, quanto mais a gente consumir esse tipo de produto e correr atrás disso, eu acho que é um incentivo para os pequenos agricultores crescerem e, em contrapartida, o agronegócio ir se reduzindo, né? É uma questão de conscientização. E se a pessoa quiser enfrentar mais a luta, ir atrás. Existe o Observatório dos Agrotóxicos no Federal do Paraná, existem fóruns de discussões contra agrotóxicos na internet, existem vários eventos contra os agrotóxicos, e é só você ir até lá que você conhece muita gente e sempre tem uma forma de contribuir, né? E contribuir e se colocar contra situações como as que aconteceram ano passado, no finalzinho, em dezembro agora, coisa de menos de um mês atrás,
O Paraná tinha uma legislação para aplicação, pessoal, isso é bem importante, uma legislação para aplicação dos agrotóxicos, esse conjunto de normas devia ter uns 20 anos, não é isso? Era de 1985. Barbaridade, 30 e tantos anos. Eu até trouxe aqui. Trouxe. Então, essas normas, por exemplo, impediam que agrotóxicos fossem aplicados perto de escolas. Poxa, ninguém precisa ser gênio para entender que não faz o menor sentido você fumegar agrotóxico com um monte de criancinha assistindo aula, né? A professora perguntando um negócio, quem descobriu o Brasil? Não sei, porque eu não estou vendo nada. Estou aqui debaixo do veneno, aqui não estou vendo nada. Né? Não tem o menor sentido isso, mas por um egoísmo absurdo, por uma imposição, eu tenho que dizer, uma imposição criminosa da bancada ruralista, irresponsável ou burra, porque afinal de contas eles vão colher os malefícios disso também. Isso acabou, ou seja, a criança pode estar assistindo aula dentro de uma nuvem de agrotóxicos, depois assiste a aula, está tendo aula sobre, sei lá, descobrimento do Brasil, sai verde da aula, com pelo na testa, né? Se transforma num ET por conta desse veneno. Fala aí sobre essa alteração que veio goela abaixo no final do ano passado, quando estava todo mundo preocupado com as compras de Natal e onde ia passar o Réveillon. Exatamente. Salvo engano, acho que foi dia 12 de dezembro, por aí, que a Cida Borghetti assinou a resolução conjunta da SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, IAP e APAR. Como é que é? ADAPAR. Aqui a resolução conjunta. E eu até imprimi ela porque eu achei bem interessante o texto, porque só tem 3 artigos, essa resolução conjunta, e daí o artigo 2º fala, fica revogada a resolução 22 de 1985, ponto. É só isso que trata essa resolução conjunta. Aí você vai na resolução 22 de 1985, é um texto extremamente interessante, ainda mais se você pensar que era de 1985, e a gente não se preocupava tanto com isso, né? Então, e tem diversos limitadores, assim, em termos de pulverização, limitadores, eu digo, de metragem mínima, né? De distância para pulverização. Aí a mínima que tem é 50 metros, quando você se fala de aparelhos costais, né? Quando o empregado usa aquelas mochilinhas, né? Aparelhos costais para pulverizar, muito utilizado no mata-mata, né? E daí a metragem mínima da mínima era essa, para aparelho costal 50 metros, daí fala de hospitais, escolas, onde tiver muita aglomeração de pessoas, tinha esse limitador. Não podia jogar. Não podia jogar. O que me parece bastante lógico, sim, né? Eu não posso buzinar na frente do hospital, agora eu vou poder jogar mata-mato na frente do carro. O cara tá amarrado na cama lá e respirando mata-mato. E daí também tem aqui que falava que a aplicação deverá verificar, né, a direção do vento. Então, só posso aplicar se o vento não estiver direcionando aquele agrotóxico que eu estou pulverizando para locais que tenham pessoas, né? Então, é bem interessante. Só que não sei se isso era fiscalizado também, né? Certo, essa é uma grande questão. Mas pelo menos poderia vir a ser. Sim, e existia, a gente falando de princípio da legalidade, né? Existia uma norma para isso. E aí eu estava vendo na internet algumas justificativas, né? Inclusive da ADAPAR, por que dessa resolução? Por que revogar, né, essa resolução? Aí muitas das justificativas se referiam mais à questão da destinação final da embalagem, que essa resolução de 1985, ela fala em destruição e enterrar. O agricultor tinha que enterrar a embalagem de agrotóxico. E essa é uma realidade que não existe hoje, né? Porque agora a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010, que fala da destinação correta das embalagens. Também tem um decreto federal que fala até em reutilização dessa embalagem de agrotóxico. Então, o agricultor tem que devolver para a empresa onde ele comprou, e daí a fabricante verifica se há a possibilidade de reutilização dessa embalagem. Então, não se fala mais hoje em destruição da embalagem ou enterrar a embalagem. Então, justificou-se nisso. Então, por que não revogou somente esse artigo, né? Então, e o que veio em substituição a essa resolução? Nada? Nada, só uma resolução que fala, revoga-se a resolução de 22 de 1985. E aplica-se uma norma geral, uma norma federal, muito federal, menos específica, muito menos protetiva, né? E que permite aberrações como esta, de se pulverizar do lado do hospital.
Imagina você lá, tranquilo, acabou de passar por uma cirurgia, está se recuperando, aí você olha pela janela, tem um sujeito, imagine o susto, você olhando pela janela do hospital, acabou de se recuperar do susto de ter descoberto uma doença, de ter passado por uma cirurgia, olha pela janela, tem um cara com uma roupa laranja, pulverizando o veneno do lado do teu quarto, e você não pode sair, daí você fica apertando o botão para chamar a enfermeira e não consegue. E não consegue, começa... É filme de terror isso que está acontecendo, né? É uma cena de filme de terror, um filme de terror chancelado por essa falta de visão do Estado. Um grande absurdo, realmente, que essa norma tenha sido revogada, uma norma que colocava o Estado do Paraná como exemplo, as outras unidades da Federação vinham buscar aqui subsídios para combater os agrotóxicos e nós, de uma forma completamente irresponsável, deixamos isso de lado. Agora, é claro, Patrícia, você, que estuda um monte o tema, o professor Murata, lá da Federal, o Observatório dos Agrotóxicos, a OAB, o Ministério Público, vocês foram convidados para participar dessa discussão, não foram? Claro que não. Como é que você responde mesmo? Não fomos convidados. Não foram convidados, ou seja... Ninguém foi chamado para discutir isso. Outros amigos, o pessoal do Instituto Nacional do Câncer também não foi chamado. O pessoal do movimento ambiental não foi chamado à discussão, não foram chamados, um lado apenas da equação foi considerado. Lembrando, Universidade Federal do Paraná, que possui seu Observatório dos Agrotóxicos, OAB, Ministério Público, Instituto Nacional do Câncer, Movimento Ambiental, não foram chamados para participar desta discussão. Uma discussão que deve, supostamente, eu acompanhei alguma coisa pela internet, discutimos durante vários anos e tal. Uma grande balela, uma grande mentira, e veio goela abaixo no dia 12 de dezembro. 12 de dezembro, todo mundo colocando as malas no carro, foi aprovada uma resolução que permite lá, você imagina a tua tiazinha, a tua avó no hospital, o teu filho tendo aula de recuperação e alguém passando, despejando agrotóxicos na frente, né? E o mais interessante é que eles rotularam, né, fizeram um marketing sobre isso, dizendo que era uma inovação das normas sobre pulverização de agrotóxicos no estado. Então, de inovação, de renovação, de etc., não tem nada, né? E como você bem mencionou, é um absurdo não ter consulta pública, ou audiência pública, ou até um próprio fórum de discussão com pessoas que realmente entendam do assunto, né? Mas só foi ouvido um lado, realmente. O agronegócio e acabou. E defende-se as tais moléculas melhores e tal. Eu não quero uma molécula melhor, eu quero comer tomate. Né? Eu não quero me preocupar se esse tomate tem molécula ou não tem molécula, até porque nós, que conhecemos um pouco a nossa região aqui de Curitiba, da região metropolitana de Curitiba, de São José dos Pinhais, uma região que já foi uma grande produtora, acho que ainda é, grande produtora de hortaliças a nível nacional, mundial, portanto, e que está sendo prejudicado pela substituição gradativa de commodities no local onde antes se produzia alimento. E onde existe a produção de commodities não existe vida. Não existem os polinizadores, não existem os dispersores e nós perdemos com isso. Só voltando à discussão da resolução, né, que eles falam que foi discutido com a sociedade, etc., e fala, assim, renovação da legislação, mas como, né, se não traz nada de novo, só revoga-se e pronto, né? Não, esse negócio está muito... Até o Ministério Público do Paraná já judicializou essa questão. Sim, já judicializou. Vamos ver o que acontece mais para frente. Então, o custo tremendo, porque obviamente isso vai ser derrubado, você não tem como regredir, não é mesmo? Exatamente. Não tem como tirar uma... Sabe o que é bacana no nosso programa? Nosso programa está sendo gravado e vai para a internet. Então daqui a uns 15 anos, quando as pessoas estiverem tratando os agrotóxicos, esses venenos cancerígenos, brutais e assassinos, como aquilo que são venenos brutais, assassinos e cancerígenos, eles vão poder ver e falar, pô, aqueles dois malucos lá atrás estavam falando contra o agrotóxico. Enquanto a gente assistia Agro é Pop, Agro não sei o quê, né? Essa propaganda do Agro é Pop me lembra aquelas propagandas do cigarro Hollywood. Você é muito mais nova, do Marlboro, que era muito bacana, se lembra? O cowboy Marlboro morreu de câncer, né? Tomara que ninguém sofra
Pelo menos não as pessoas que estão fazendo a propaganda do Agropop com esse tipo de coisa, mas... Meu pai e minha mãe são fumantes, né? Sim. Então é uma coisa que tá briga generalizada na minha casa. E a minha mãe fala que ela começou a fumar aos 17 anos porque era chique na época, claro, né? Na faculdade, ela entrou na faculdade e começou a fumar porque era lindo, né? Ficar lá com cigarro. Então, só que hoje você vê as consequências, claro, né? E ela não consegue parar de fumar. E eu li ontem, olha que coincidência, eu também me preocupo muito com essa questão. Os meus filhos convivem com familiares que fumam, eu fico horrorizado, eu acho um desrespeito com as próprias crianças. Um filho de fumante ou um neto de fumante tem 3 vezes mais chance de fumar do que uma criança que não convive com familiares que fumam. Então não é só uma responsabilidade com o seu próprio organismo. Ah, mas eu sou eu faço o que eu quiser com a minha vida, se eu quiser eu me dando... Tudo bem, desde que você pague suas contas e que você não onere o Estado, nem aquelas pessoas que dependem de você e que esperam que você continue existindo. Segundo lugar, poxa, as crianças que estão vendo alguém fumando vão imitar o que estão... E daí vão imitar esse mau exemplo. Daí, usando novamente o exemplo do cigarro, acho bacana a gente utilizar isso por 2 razões. A indústria do fumo é uma indústria das que mais usa agrotóxicos. Eu não me lembro exatamente qual que é o agrotóxico, mas é aquele que causa o suicídio. Quando eu soube que existe um produto utilizado que causava o suicídio, algo de filme de terror, novamente, imagine, você aspira aquilo, você tem vontade de se matar, é uma barbaridade, eu fiquei horrorizado. Em segundo lugar, porque o exemplo do consumo, o exemplo da resistência contra o agrotóxico é algo que também deve ser passado. Eu tenho certeza que a Júlia vai comer muito bem, né? E isso vai ser muito legal, porque você... Não, com toda certeza, sim, a gente né? Está dando exemplo, né? Com toda certeza. Vocês, né? Você e o teu marido mostrando como vocês vivem bem, como vocês buscam com responsabilidade. Isso já estão fazendo a parte de vocês. A gente procura comer comida de verdade, certo, né? Não comida industrializada, que isso também faz muita diferença. Muita diferença. E é interessante. Comida viva, a nutricionista da Júlia fala. Comida viva, olha que bonito, olha só. Em vez da gente consumir vida... Aquela que está no potinho fechado e morta, vai atrás de exatamente. Em vez da gente consumir morte, que é consumir produtos com agrotóxicos ou industrializados, consumir alguma coisa que tenha vida. A gente se alimentar de vida. Isso é muito bonito. E é interessante também como nós começamos, infelizmente, a perceber nas camadas menos privilegiadas da população o aumento da obesidade, o aumento das doenças associadas à má nutrição, como a diabetes, como a hipertensão, obviamente, novamente, o câncer, por conta desse consumo brutal de produtos industrializados. Com certeza, e até hoje em dia, né, essa loucura da rotina de todo mundo, né, é muito mais fácil pegar um pacotinho de bolacha, Doritos da vida do que ir numa frutaria comprar uma maçã, uma banana, alguma coisinha, né, mas é uma questão de hábito também, né. Sem dúvida. Se você começa muda esse teu estilo de vida, você vê que não é tão difícil assim, você melhorar a sua alimentação. E você pode trazer um pouco de prazer à produção do seu próprio alimento, à preparação do seu próprio alimento. Você tende a comer menos. Exatamente. Como é um pouco mais difícil, você vai pensar antes de comer, né? Eu sou um grande defensor desse tipo de postura. Eu acho que você e você transmite aquilo que você come. Novamente, comer é um ato político. Não adianta você achar que ser político ou buscar um mundo melhor é só postar no Facebook ou no Instagram. Vamos agir dessa forma, né? Uma coisa muito interessante, as coisas que realmente me impactou quando eu busquei informações sobre agrotóxicos, demonstrava que a coisa de 40 anos atrás, talvez um pouquinho menos, os cães não morriam de câncer. O cachorro não morria de câncer, era muito raro. Hoje a maior causa de morte nos cães nos países desenvolvidos é o câncer. Por que eles não morriam de câncer? Porque eles não comiam ração. Eles comiam o resto da comida. Então eles tinham uma vida. A partir do momento que eles começaram a comer, imagine, se nós consumirmos uma quantidade enorme de venenos, imagine que os cães, a ração não traz, o aumento dos casos de câncer superou os casos de câncer em seres humanos. Então, é um dado muito interessante, muito triste, muito preocupante, que mostra de forma clara. Foi levantado por um médico veterinário canadense que, extremamente sistemático, ele era filho de veterinários, então ele tinha todas as fichas e ele
de forma super precisa, foi levantando ao longo dos anos o gráfico e o aumento dos casos de câncer associado ao aumento do consumo. Então, o cachorrinho lá atrás, o que comia? Comia arroz e carne de quarta qualidade, que era o que se consumia. A coisa foi mudando, foi aumentando o caso. É assustador. É assustador. E a composição dessas rações animais, né, dos domésticos, inclusive, é o transgênico, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que, especialmente as rações dos animais, elas seguem a legislação e rotularam. Então, é muito fácil você encontrar o rótulo dos transgênicos na embalagem de ração animal. E até eu fui atrás para os meus cachorros, que eu tenho 2 cachorrinhos, de ração livre de transgênicos. É difícil achar no mercado, mas existe. Existe. 1 ou 2 marcas no máximo, assim, encontrei. O resto é tudo como transgênico. Lá em casa eu voltei, pelo menos uma parte da alimentação é resto de comida. Voltei ao resto de comida, que é uma forma interessante. Outro caso interessante que me chamou a atenção nos últimos meses foi, do ano passado, foi aquela pesquisa feita na Europa, o windshield, o para-brisa. Antigamente, a quantidade de bichinhos que você encontrava mortos no para-brisa quando você andava com o seu carro pelo interior. E eu me lembro disso, quando eu era pequeno, meus pais paravam o carro e a gente andava muito, jogava água e saía era aquele genocídio de besouro e de mariposa, etc. Hoje não. Não, é verdade. Hoje não existem mais esses bichinhos. Esses bichinhos, ou se existem... está extinguindo tudo, né? Tudo. E tudo tem um impacto. Por menor que seja, né, a extinção de uma espécie vai ter um impacto. Com certeza. Mas nós estamos gravando o que nós estamos falando aqui. Daqui a 15 anos, quando vocês estiverem falando, meu Deus do céu, como é que a indústria nos fez consumir tanto lixo? Naquela época passava propaganda da Monsanto na televisão, veja se pode, que absurdo, era agropop. Vocês vão lembrar que a Patrícia e o Aristides se colocavam contra os agrotóxicos e contavam que os agrotóxicos eram um veneno que nós não devíamos consumir. Nós podemos nos colocar contra um monte de coisa, mas não temos como ainda ir contra o tempo, Patrícia. Nosso horário está terminando. Eu agradeço muito a tua presença, agradeço muito não só o que você trouxe para a gente, mas a forma como isso eu quero trazer para vocês. Patrícia, conhecia, ela já estava grávida da Júlia, mas lá batalhando incansavelmente por essa questão. Depois com a Júlia, em todas as reuniões da nossa CDA, ela leva a Júlia, que é a mais nova integrante da comissão, não descansa, não arranja desculpa, é braba, mas ao mesmo tempo coloca as ideias de uma forma extremamente gentil, usando sempre a razão, os dados e convencendo todo mundo por onde passa. Meu agradecimento público à tua luta aqui no nosso programa Terceira Via. Nós vamos dar um intervalo, nós vamos para a segunda parte do programa Terceira Via, o seu caminho de justiça e cidadania, uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação, em parceria com o Instituto Positivo, Hospital Pequeno Príncipe, SPVS e Instituto Legado. Obrigado, Patrícia. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e estar ao seu lado novamente, não apenas como profissional, mas também como amiga. Isso aí.